Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast, Montescast. Meu nome é Ana Carolina e eu sou a host desse podcast junto com Paulo Capel. Junto comigo. Exatamente. Tá feliz? Estou muito feliz. Tá empolgada? Estou empolgada. Pra gente fazer o nosso primeiro episódio? Eu tô com frio na barriga. E do que a gente vai falar nesse primeiro episódio? Hoje a gente vai contar um pouco da história da Montes, né? Da Montes Treinamentos e de como surgiu a ideia do Montescast, que é um podcast que foi criado para a gente falar sobre negócios e se inspirar na história de outros empreendedores e empresários. E inspirar as outras pessoas também, né? Quem tá ali assistindo, quem tá acompanhando. A ideia do nosso podcast é essa. A ideia central desse podcast é a gente entender como que funciona a cabeça de empreendedores, de empresários que de alguma forma atingiram ali o seu sucesso, como eles fizeram para superar os desafios e continuarem superando os desafios que com certeza aparecem e vão continuar aparecendo no meio do caminho, entender um pouquinho com isso e aprender com a história dessas pessoas. Então a gente vai trazer aqui sempre pessoas que de alguma forma prosperaram no que se propuseram a fazer. Essa vai ser a nossa ideia. Exatamente. E nesse primeiro episódio, a gente decidiu apresentar um pouquinho da Montes, do que é a empresa Montes Treinamentos. A gente vai falar um pouquinho dos nossos desafios, o que a gente teve que passar, os desafios que nós superamos para a gente poder chegar até aqui e estar inaugurando o nosso podcast. Né? A gente tem uma história recente, né? A Montes tem uma história recente, mas que já aconteceram muitas coisas. A gente é muito feliz, né, com o que a gente já fez até aqui, com o que a gente vem fazendo, e é um pouquinho disso que a gente vai falar. E é engraçado que as nossas histórias elas se confundem, né? A história da Montes com a história do Paulo e da Carol, Com certeza. é tudo junto, né? E aí é disso que a gente, agora eu quero saber da tua. A Carol é quem vai conduzir todo o podcast. Mas eu sou sim, vocês vão ver aí que eu dou uma atravessada e aí... Exatamente. O que é que eu quero saber? Eu quero saber da tua perspectiva. Quando que a Montes começou? Como que começou? Conta a sua versão, a visão da Ana Carolina sobre a trajetória da Montes ali, o início da Montes. Tá. A Montes, na verdade, ela nasceu como Ana Carolina Montes. Aí tu vai né? contar pro pessoal, não só pra mim. Ah, verdade. Vai lá. Gente, eu estou me habituando ainda à vida de câmeras aqui, né, do podcast. Tem uma câmera, tem outra câmera aqui, tem outra câmera aqui. Aí tá complicado, Vamos né? lá. A gente é acostumado a falar pra uma plateia, que a gente olha só pra Exatamente, frente. eu quero olhar pra você por conta disso. Vai lá. Mas vamos lá. A Montes nasceu como Ana Carolina Montes, ela nasceu como um MEI, né? Porque eu estava precisando, na verdade, pegar o faturamento de CPF e ir para um CNPJ. Então eu vi a necessidade de abrir uma empresa. E ela começou com o compliance, com o programa de integridade. E para que vocês entendam, eu sou advogada e eu me especializei na área de compliance. E compliance não é uma área específica do direito. Ela é uma área que administradores podem atuar, engenheiros, né? Então, eu fui abrir esse MEI para que eu pudesse tirar nota, enfim, para trabalhar com outras empresas. Mas dentro disso, quando eu comecei a me especializar no compliance, eu vi que existia um mundo de treinamentos ali dentro. E eu gostava muito dos treinamentos, eu gostava muito de dar os treinamentos tanto online quanto presenciais, eu gostava da conexão que tinha com as pessoas e foi quando eu vi que queria ir mais para esse lado de treinamentos, porque era uma coisa que eu gostava muito dentro do compliance. E quando o Paulo começou a se interessar por esse lado também, eu acho que na verdade o primeiro passo dele foi palestras, né? Ele foi para palestras e aí a gente foi unindo a trajetória dele com a minha. E depois que a gente tinha ultrapassado o teto do MEI, aí nasceu a Montes Treinamentos, né? Que foi o primeiro pilar ali, foi o compliance. E em seguida a gente transitou para os treinamentos. E a Montes, ela é assim, uma empresa realmente do meu coração. As pessoas falam que a primeira empresa, o dono se apaixona, né? O sócio se apaixona pela empresa.
E a real é isso mesmo. Eu sou apaixonada pela empresa e eu sou apaixonada pelo que a gente faz. Eu sou fissurada, na verdade, em conseguir mudar de alguma forma, impactar de alguma forma a vida de outras pessoas. Então, no que eu puder, eu tenho até um Close Friends, né? Que você sabe, eu tenho um Close Friends no meu Instagram, que lá eu falo muito sobre algumas questões de pessoas, de imagem pessoal, enfim. E realmente a paixão de pessoas foi o que me trouxe a criar muitos treinamentos. E aí, vamos lá. Agora eu vou falar a minha perspectiva da Montes, tá? E eu até anotei aqui, ó. Anotei alguns marcos na nossa trajetória que culminou pra gente chegar até onde nós estamos aqui agora, nesse lugar, no espaço. Primeiro, eu acho que uma coisa ela acontece quando tem uma sucessão de acontecimentos para culminar na Montes. Não é assim, Sim. Surgiu a Montes, né? Então foram uma série de coisas que foram acontecendo e assim é com praticamente tudo que acontece na nossa vida. Não é porque um casamento acabou agora que foi... Por que acabou seu casamento? Ah, foi do nada. Não foi do nada. Foi uma série de coisas que foram acontecendo e aí culminou na separação do casal. E aí quando a gente fala de Montes também não foi do nada. Quando a gente fala da nossa empresa não foi do nada. Foi uma série de coisas que foram acontecendo e aí convergiu para que a gente criasse e a gente iniciasse esse nosso projeto, que é a Montes. E aí, quando eu penso no primeiro marco, você sabe qual que é o meu primeiro marco? Que a Montes, para mim, a Montes começou a começar ali, quando você me fez uma pergunta de quanto eu queria ganhar. Vou contar essa história para vocês. A gente nem namorava ainda, né? Quando você fez a pergunta. Já namorava, né? A gente tinha pouco tempo de namoro. E aí, até então, eu era só engenheiro civil, então eu trabalhava só com engenharia, já tinha dado umas palestras pingadas por aí, mas a minha função, a minha prioridade número 1 era engenharia civil full time. E aí a Carol perguntou assim pra mim: amor, o que você faz? O que você... Onde você quer chegar? Onde você acha que é o máximo que você pode chegar? Quanto que você almeja ganhar? Qual a função, qual o cargo que você almeja chegar? E aí eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Eu queria ser um diretor de uma multinacional de saneamento, seja ela qual fosse, né? Sim. E aí a Carol falou assim, saneamento porque é a área onde eu praticamente trabalhei a vida inteira com engenharia. E aí a Carol falou assim pra mim: tá, mas quanto tempo você acha que você levaria para chegar a esse cargo? Eu falei: cara, isso é coisa de uns 10 a 15 anos de carreira para eu poder chegar nesse cargo de diretoria. E aí a Carol falou assim para mim: sim, e quanto ganha o cara que tá nesse cargo? Eu falei: uns 15, 20 mil reais. Aí essa jovem aqui, que tinha acabado de se formar, sim, eu tinha acabado de me formar, que ganhava lá seus 1.000 e poucos reais no escritório de advocacia, ainda como auxiliar, né, de direito, como é que era o negócio? Eu tinha me formado, mas eu ainda não tinha feito a OAB depois que eu me formei, certo, né? Então essa pessoa, com essas características, tinha acabado de se formar, ainda nem era uma advogada. Não, mentira, eu já tinha OAB. Você lembra que eu fiz a prova quando a gente... É verdade. Eu então, já tinha OAB. ela já era uma advogada, não tinha pegado a carteirinha. uma recém-advogada, no alto ali dos seus 1.000 e poucos reais, falou pra mim: só 20 mil? E eu fiquei pensando, eu falei, gente, e eu achando que 20 mil é uma coisa... E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? O que ela quis dizer com esse só 20 mil? E eu falo que foi ali que começou. Por que foi ali que começou? Porque foi ali que eu comecei a pensar, gente, cara, é lógico que 20 mil é muito dinheiro, né? É óbvio que 20 mil, não tô falando que isso não é muito dinheiro. Mas esse só dela, esse só que ela falou, eu entendi que, pô, o meu maior sonho, o meu maior objetivo é chegar até ali. Por que eu não almejo mais? Por que eu não busco mais? E ali foi onde a gente começou a falar mais de negócios. A partir dali eu comecei a estudar mais sobre negócios. Posso falar a minha visão?
um Pode. pouco dessa questão da pergunta? Claro. Para as pessoas entenderem, né? Eu fiz essa pergunta pro Paulo na época porque a gente estava namorando. Então eu precisava alinhar com ele as nossas expectativas com relação ao namoro, porque a gente namora para casar, né, gente? Então, se ele não tivesse a mente aberta para poder abraçar os meus sonhos e desejos e tornarem parte dele também, não fazia sentido a gente continuar um namoro onde um ia estar querendo ir para um lado e outro para o outro, né? Então, eu lembro muito claramente dessa pergunta, na verdade. Foi bem intencional, eu fiquei pensando nela vários dias, porque eu precisava saber se o Paulo realmente ele viria a ser o meu esposo, né? Se a gente construiria junto um império aí. E eu sempre tive esse sonho. Que isso? Não, eu não sempre tive esse sonho, mas eu comecei a desencadear esse desejo na época que eu estagiava nesse escritório por ver o meu então mentor, né, Ronan Garcia, vou deixar o nome dele aqui, porque para coisa boa a gente tem que falar o nome, né? E ele sempre me inspirou a isso. Então, quando eu vi que eu realmente tinha esse desejo muito forte no meu coração, eu precisava de uma pessoa do meu lado que abraçasse isso também, né? Você me usou, né? Não, eu te testei, é diferente. Mas aí, vamos lá. Mas a partir dessa pergunta foi que eu comecei a despertar mais para questão de negócio. Até então eu tinha cabeça, eu não tinha nem vontade alguma de ter o meu negócio. Eu achava que, pô, é dor de cabeça ter o seu negócio. É muito mais tranquilo eu trabalhar para alguém, dar o meu resultado ali e saber que todo dia, todo mês, no final do mês, vai pingar ali na minha conta. Eu vou conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Porque a vida do empresário, a vida do empreendedor, a gente sabe que é matando 2, 3, 4 leões por dia, né? Então, eu tinha muito isso na minha cabeça. Eu não quero ter a minha empresa porque eu não quero ter esse tipo de dor de cabeça. Mas foi a partir dali que eu entendi que eu precisava ter a minha empresa, que eu precisava ter o meu negócio, que eu precisava fazer alguma coisa diferente do que eu já vinha fazendo para eu poder alcançar outros objetivos. E aí, essa pergunta da Carol me despertou para uma série de coisas uma série de sonhos, uma série de objetivos que eu tinha, né? Algum tempo atrás, e eu meio que deixei de lado, deixei adormecer, porque eu entendia que não era para mim aquilo ali. Quando ela me fez essa pergunta, eu não ganhava mal, ganhava relativamente bem já, mas também não era nada do outro mundo. Mas o que eu quero dizer não sobrava nada. O que eu ganhava, a mesma torneira, a bitola da mesma torneira que entrava era a mesma que saía. Entrava ali e saía aquele dinheiro, eu não juntava nada. Então eu entendi que o primeiro conhecimento que eu tinha que ter era a educação financeira. E aí eu comecei a acompanhar muito o Thiago Nigro. E aí acompanhei esse cara, até porque ele era desses players, desses influencers aí do mundo empresarial, do empreendedorismo e tal. Era o único que eu conhecia, não conhecia mais nenhum outro. Então eu comecei a acompanhar ele, comecei a ouvir muito o podcast do Nigro. Nesse podcast, ele recebeu um cara que se chama Joel J. E aí, esse cara, eu gostei muito do que eu ouvi ele falar, não conhecia ele até então. Eu gostei muito porque o jeito dele de pensar batia muito com o meu jeito de pensar, no sentido da autodisciplina, da autorresponsabilidade, que eu sou responsável pelas coisas que acontecem comigo. Ele é atleta, né? Ele foi atleta, então ele tem essa visão do atleta, e eu gosto muito do padrão mental do atleta, da forma de pensar do atleta. Gostei muito do que esse cara falou, e eu comecei a acompanhar ele, segui ele no Instagram. Nesse mesmo ano eu entrei na mentoria desse cara. E foi na mentoria dele que eu tive a segunda virada. A primeira foi a tua pergunta, e na mentoria dele eu tive a segunda. Aí foi onde me despertou tudo novamente. A minha vontade de fazer palestras, o meu desejo de fazer palestras, a minha paixão ali por estar em um palco, por falar para pessoas, por falar com pessoas. E foi essa mentoria dele que me encorajou. A partir daí eu comecei a criar conteúdos na engenharia, porque até então a Ana trabalhava com compliance, ela já estava trabalhando com compliance e eu continuei ali na engenharia. E aí eu criando conteúdo de engenharia, conteúdo sobre saneamento, muito superficial, muito aos trancos e barrancos, muito
do meu jeito, do jeito que eu conseguia. E aí eu vou para a terceira chave, para a terceira virada, que foi quando nós estivemos em São Paulo, na casa desse cara que ela citou, desse mentor nosso também, que é o Ronan. Sim. E aí eu vou falar o primeiro grande ponto que eu falo da Montes. Eu falo muito sobre ser intencional. Você tem intenção de fazer as coisas. Você tem que ter clareza sobre qual é o teu objetivo e a partir daí a gente buscar as ações de forma intencional, sempre com aquela intenção, com aquele objetivo em mente. A gente passou uns 15 dias, né, na casa dele. Uns 10 dias. Foi. E aí eu gosto de treinar. Ainda a gente tá à toa de férias, falei, vou treinar pela manhã, porque aí depois, no resto do dia, a gente... Pra resumir, primeiro dia que eu fui treinar, levantei, fui tomar um café, eu vi que tinha uma xícarazinha mexida. Eu falei, deve ser o Ronan. As outras pessoas não devem ter acordado tão cedo. Era umas 7 horas, 6:30 da manhã. Eu falei, deve ser o Ronan. O Ronan acorda cedo também. No outro dia, eu acordei um pouquinho mais cedo. E eu peguei ele no café da manhã. Ele estava lá. E aí a gente sentei para tomar um café com ele. E esse cara me deu uma aula. Uma conversa do café da manhã. Eu peguei o cara com a cabeça fresca. Eu fui intencional. Eu vi que eu poderia conversar com ele. Até então a gente ainda não tinha tanta proximidade, né? Eu e ele. Verdade. E aí ele me fazia perguntas. Ele é um cara que tem um coração assim gigante. E aí ele ia me fazendo perguntas. Por que eu faço? E aí eu fui contando a minha história na engenharia. E ele falou, cara, você tem que falar sobre isso aí. Dar palestra sobre isso aí, ó, sobre o negócio de liderança. Isso aí que você fala. Você tem que dar um jeito de dar palestra sobre isso. E aí nessa viagem, eu tava no shopping com a Carol. Acho que o pessoal tinha ido para outro lugar. A gente decidiu ficar no shopping sozinhos. Foi. Aí a gente pediu um chopp. Em um papelzinho, eu peguei um papelzinho, uma comanda. Um guardanapo, né? Foi um guardanapo. E aí a gente riscou ali as nossas metas. E aí uma das metas era que a gente ia abrir a nossa empresa de treinamento, de palestra naquele ano. Consequência de tudo isso, a gente, em junho, isso foi em dezembro, né? Dezembro de 2021. Não, 20. Dezembro de 2020. Em junho de 2021, a gente pivotou a Montes, que era só de... Era Montes Assessoria em em Compliance, o nome da empresa. Era. E aí a gente pivotou a Montes e tornou os treinamentos o carro-chefe da Montes. Isso. Em junho de 21. Essa conversa foi em dezembro de 20. Em junho de 21, a gente cumpriu a nossa meta. E aí a gente começou a dar os nossos primeiros treinamentos e as coisas foram acontecendo, né? Uma coisa foi puxando a outra, as pessoas foram nos vendo, as pessoas foram nos indicando, né? A gente teve muitos parceiros bacanas aí nessa... Tivemos e temos, né? Os mesmos parceiros aí que abriram as portas, continuam abrindo portas, continuam dando caminho ali pra gente. E aí as pessoas vão vendo, naturalmente vão vendo, vão conhecendo o nosso trabalho, feedbacks vão rolando. E a gente vai tendo resultados, as equipes que a gente começou a treinar começaram a ter resultados e aí as coisas foram acontecendo. E mais uma vez, de forma intencional, eu falei, a gente tem que fazer mais alguma coisa, não é só dar treinamento. A gente tem que ir para o digital, vamos começar a lançar produto agora no digital. E aí a gente já começou a se mexer. Ano passado, acho que em julho, agosto do ano passado, eu conversei com aí tinha uma garota, uma menina, uma moça, uma mulher, que fazia um podcast de engenharia aqui, onde a gente está gravando. E aí eu acompanhava o podcast deles, né? Era um grupo de alunos ali de engenharia. E eu mandei uma mensagem, ela já me acompanhava no Instagram, e eu mandei uma mensagem para ela no Instagram. Ano que vem... E aí ela vai confirmar essa história aqui ainda. Ela está nos ouvindo agora. Ano que vem eu quero fazer um podcast, falar de negócios, ainda não sei bem, mas eu preciso da tua ajuda, porque você já tá ali, enfim, você já tem experiência, você vai ajudar a gente. Você topa, vamos fazer. E aí quando foi esse ano, isso sem a Carol nem saber. É verdade, eu não sabia. A ideia Quando veio eu na minha soube, cabeça e a gente fez. Foi quando eu soube, já estava tudo praticamente organizado. O Paulo Filho chegou em casa, a gente já estava casado, né? Quando isso aconteceu. Já. O Paulo Filho chegou em casa, olhou pra mim e falou, vamos ter um podcast. E eu falei, oi? Já não tem trabalho suficiente pra gente fazer? E ele, vamos ter um podcast.
E eu achei a ideia sensacional, porque a gente tem a oportunidade de conhecer novas pessoas, aprender com a história de novas pessoas e se inspirar, né? Porque é claro que a gente tem muito o que aprender com a vida de outras pessoas, com a trajetória de outros empresários e empreendedores que já alcançaram aí muitos sucessos na vida, né? Porque, como o Paulo fala, sucessos são feitos de ciclos, né? Então a gente tem ciclos de sucessos e a gente pode sempre estar aprendendo com a trajetória do outro, né? E aí só para eu frisar, essa pessoa que eu falei no Instagram, ela tá aqui, tá ali do outro lado, faz parte da nossa equipe hoje, ela vai aparecer aqui. Está nos acompanhando, né? É a Maísa. ela hoje faz parte aqui da nossa equipe e assim, a gente é muito grato, né, também. E aí, você falou uma coisa, por que eu fiz questão de frisar aqui a Maísa, eu fiz questão de frisar o Ronan e você falou aí também sobre pessoas. É o grande pilar nosso da Montes, né? Pessoas. A Montes surgiu com a Carol quando ela dando treinamento para pessoas, compliance, anticorrupção, ética, sempre voltado para o desenvolvimento de pessoas. Eu, na engenharia, durante muito tempo eu achei que eu era um bom engenheiro, um excelente engenheiro. E hoje eu tenho clareza de que os resultados que eu tive na carreira da engenharia não foram porque eu era um excelente engenheiro. Eu sou um engenheiro ok, eu sou um bom engenheiro, eu acho que tem vários engenheiros tecnicamente bons e superiores a mim, mas assim, muitos tecnicamente. Por que eu estou falando isso? Eu acho que o meu grande diferencial é com pessoas. Os resultados que eu tive na engenharia, é óbvio, eu tive que ter o conhecimento técnico, eu tenho o meu conhecimento técnico, eu sei que eu tenho, mas eu sei que o meu grande diferencial é com pessoas. Então, até isso pesou, né? Quando eu pensei, mas eu tenho uma carreira aí já na engenharia, vou mexer com isso agora, com treinamentos, começar um negócio do zero. E essa clareza serviu até para ajudar na minha decisão. E fazer a transição da engenharia para a carreira de treinador, onde eu entendi que, cara, eu sou um bom engenheiro, mas o que me fez um bom engenheiro foi saber lidar com pessoas. Foi entender que as pessoas são importantes para a gente atingir ali os nossos objetivos na empresa. Então, essa clareza me fez ter tranquilidade para eu fazer essa transição. E pessoas é o nosso grande pilar. É desenvolver pessoas, é ajudar pessoas, é capacitar pessoas para que elas deem o resultado nas empresas onde elas trabalham para outras pessoas, né? Exatamente. E a questão do nosso talento em comum, que a comunicação também ajudou nisso, né? Porque a gente percebeu que a gente tinha esse talento, o Paulo tem esse talento da comunicação, quem já teve a oportunidade de participar de palestras e treinamentos dele já sabe disso. E lidar com pessoas também, porque a gente sempre, quando nós vamos dar uma palestra ou um treinamento, a gente olha para as pessoas, com quem a gente está falando. A gente precisa falar com as pessoas e não só preparar um material e falar o que a gente sabe, mas falar da forma que as outras pessoas entendam também. Então, a gente tem muito esse pilar forte, a gente tem um talento, né, natural e que a gente lapida todos os dias, que a gente treina muito, a gente busca a excelência, né, da comunicação para que a gente se faça cada vez mais bem entendido por todos que nos escutam, seja qual classe social ele faça parte, qual a escolaridade que tenha, mas que consiga entender aquilo que a gente está falando de forma fácil. Né? Não, você sabe qual que é o feedback que eu mais fico feliz em receber quando a gente vai dar um treinamento? Qual? Eu sei. Qual? É o que você tem a fala fácil, que você explica de forma fácil e você transforma coisas complicadas em coisas mais fáceis. Todos os elogios, de todos os feedbacks positivos, de todos tudo de bom que a gente recebe, o mais simples, pode parecer o mais simples, é o que mais me agrada, porque esse aí pra mim é o que me dá a sensação de dever cumprido. É quando alguém chega pra mim e fala, cara, teu jeito de falar é um jeito mais prático, a gente entende, é fácil, você não usa palavras difíceis, e isso aí, e é o que eu tento fazer. Eu me sinto realizado quando eu ouço esse feedback, porque é o que eu tento fazer. Eu tento descomplicar o que já é complicado. Se eu vou falar de inteligência emocional, é um negócio abstrato, é difícil a pessoa entender, materializar emoções, né? Uhum.
E aí, quando a gente vai falar disso para uma equipe, a pessoa, muitas vezes, ela não tem acesso àquele conhecimento que a gente teve. E para eu passar isso aí de uma forma que ela entenda e que ela entenda como necessária para ela, eu tenho que simplificar. Sim. E aí, quando eu simplifico essa comunicação... Que façam sentido para a pessoa, isso, né? eu tenho que... Mas aí só acontece quando a gente tem clareza de que um dos nossos principais pilares são as pessoas. Exato. Porque se eu for dar um treinamento para um grupo de colaboradores de uma construtora, pode ser o mesmo treinamento. A minha linguagem e a minha abordagem é uma. Se eu for dar um treinamento para um grupo de colaboradores de um supermercado, o mesmo treinamento. É completamente diferente a minha linguagem e a minha abordagem. Os exemplos, né? Os exemplos, a forma de falar, a forma de me vestir, porque a gente se preocupa com a forma como as pessoas vão receber aquele conhecimento, aquele conteúdo que a gente está passando. Exato. Esses dias, inclusive, eu recebi na caixinha de perguntas uma pessoa falando que se identificava muito com a minha comunicação também ali no Close Friends, né? Porque ela falou que eu explicava de forma fácil. E ela me perguntou qual eram as técnicas que eu utilizava para falar, né, dessa forma, para eu ter uma boa comunicação. E eu parei muito para pensar nessa pergunta, porque eu falei, cara, o que tem assim de diferente? E aí foi onde eu percebi que, na verdade, a diferença é que a gente fala com as pessoas e não para, né? Como o Joel sempre fala, tem que falar com as pessoas. E a gente se preocupa em se fazer entendidos, a gente se preocupa se a pessoa realmente está compreendendo aquilo que a gente está passando, e principalmente ali pelo Instagram, que a gente tem mais ou menos 1 minuto, né, para falar ou para escrever ali na caixinha de perguntas, é onde a gente tem que sempre estar simplificando para que as pessoas entendam. Qualquer pessoa consiga entender o que a gente está querendo passar. Você falou do Joel, né, essa frase dele, é uma frase simples, né? Sim. Mas que é difícil de compreender. Difícil. Você parar para refletir, falar, você tem que falar com as pessoas e não para as pessoas. E ele é um mentor nosso exatamente por isso, né? Que ele tem o dom também de simplificar, de tornar prático, de tornar fácil, e a gente se inspira muito nele, a gente usa muito o exemplo dele exatamente por isso. E aí, pra gente, esse episódio é um episódio mais curto, é realmente de apresentação da Montes, apresentação do nosso podcast, contar um pouco também, né, pro pessoal de como que a gente chegou até a Montes. Sim. Para resumir em 3 pilares, se eu pudesse resumir em 3 grandes pilares da Montes, eu coloco pessoas, porque a gente nossa sensação de dever cumprida quando a gente consegue capacitar e desenvolver outras pessoas. A gente também entende que durante a nossa história, durante a nossa trajetória, passaram e passam pessoas que nos ajudaram muito, né? A gente citou a Maísa, que está aqui com a gente citou o Ronan, e a gente pode citar uma série de outras pessoas que, de alguma forma, contribuíram e contribuem na nossa caminhada. Então, pessoas é um grande pilar. O segundo grande pilar é clareza, né? É saber por que a gente faz isso, saber quais são os nossos objetivos com isso, saber qual que é o propósito, né? É manjado, né? Falar de propósito, mas qual que é o nosso propósito com isso, qual que é o nosso objetivo, onde nós queremos chegar. E como a gente tem essa clareza, a gente age de forma intencional. A gente faz coisas que vão, de alguma forma, contribuir para que a gente alcance esse objetivo. E o nosso terceiro grande pilar, que é Deus. Que, na verdade, é o primeiro. Eu deixei por último, porque é o que abrange tudo. Sim. É Deus, né? Exato. Que a gente consegue ver Deus em todas as fases da nossa... Cada detalhe Deus estava presente. Inclusive, quando eu e o Paulo Filho nos conhecemos, eu sempre falo que Deus ele sussurrou no meu ouvido que era o Paulo Filho e eu não acreditei. Aí ele me confirmou e eu não acreditei. Então, eu fui acreditar que realmente era o Paulo Filho quando a gente já estava caminhando para o casamento, né? Que eu te contei essa história. E depois a gente conversa mais sobre isso, gente. Mas, assim, Deus esteve presente em cada detalhe da nossa história, tanto pessoal quanto profissional. E Ele realmente uniu os nossos talentos, o nosso propósito. E a Montes, eu tenho certeza que ela não é uma empresa que veio só para ser uma empresa. Não. Ela veio realmente para impactar outras pessoas, impactar outras vidas. E eu quero aproveitar esse momento para te agradecer por ter embarcado nessa viagem aí comigo, por ter aceitado ser meu sócio, tanto na vida quanto no profissional. Eu vou chorar. Não chora. Mas
Tem sido muito especial pra mim ter você comigo, viu? Tamo junto. Não, falando sério. Eu aceito os seus agradecimentos, porque... Mas eu quero agradecer também a você por me aguentar, que não é fácil, né? Vocês já viram aqui que a pessoa tá chorando, emocionada, e eu solto uma piada no meio do negócio. Já parei de chorar, calma. Mas, mas assim, eu também quero te agradecer porque você, de alguma forma, você acreditou em mim, né? Você acreditou no que eu tenho para falar, no que eu posso contribuir, você acreditou, enfim, tanto no Paulo profissional quanto no Paulo marido para poder... E aí, é engraçado, você falou do casamento, você falou da empresa e a gente falou como as histórias se confundem, né? E aí a gente escuta muito essa pergunta, né? A pessoa pergunta assim pra gente, como que é ser sócio, trabalhar com a tua mulher ou com o teu marido? Porque vocês passam o dia trabalhando e depois você tá em casa junto. Eu escuto muitas pessoas falando, Deus me livre, ser sócio do meu marido, da minha sério, esposa. É tranquilo, né? É leve. É lógico, tem discussão, tem... Claro que o pau quebra de tem vez em treta, quando, gente. o pau Óbvio. quebra, é difícil. Mas a gente não é difícil, muito. é desafiador, mas é leve. Sim. E aí, eu até falo assim, ó, se a gente for tomar a decisão de se associar a alguém, né? Eu vou montar uma sociedade com uma pessoa. O que eu entendo que são 3 principais coisas que a gente tem que avaliar. Primeiro, eu confio nessa pessoa. Para eu ser sócio de alguém, eu tenho que confiar nesse cara, né? Segundo, a gente tá no mesmo momento de vida. Com certeza. Exemplo, se um cara ele quer abrir uma empresa porque ele quer se estabilizar, ficar lá tranquilo, é como se fosse uma aposentadoria ali, uma coisa mais leve, ou o outro sócio é um cara que tá pé embaixo, quer investir, quer fazer investimentos arrojados, quer crescer, quer expandir. Não vai dar certo. E a terceira grande coisa, alinhamento de valores. O meu valor tem que ser o mesmo valor desse meu sócio. O que eu valorizo tem que ser a mesma coisa que esse meu sócio valoriza. Os princípios, a visão. E quando a gente fala de casamento, se a gente for falar dessa... O que a gente tem que avaliar dentro de um casamento? Essas 3 principais coisas... Com certeza. Também se enquadram para a gente avaliar a pessoa com quem a gente vai passar a vida. Eu confio nessa pessoa? Se eu não confio, como é que vai dar certo esse casamento? Uma hora ou outra vai dar ruim. A gente tem um alinhamento de valores, o que eu valorizo, eticamente, é o que essa pessoa valoriza. Sim. E a gente está no mesmo momento de vida. Pô, o cara quer ter um filho amanhã, a mulher não quer. Ou então a mulher quer ter filho, o cara não quer. Ou então a mulher quer namorar para sempre e o cara quer casar. Tem que ter um alinhamento de expectativa. Você tem que estar no mesmo momento de vida. Então, esses 3 grandes critérios para avaliar um sócio, uma sociedade, eu entendo que são os 3 principais critérios para avaliar um casamento. E eu vejo muita gente, assim, que constitui sociedade, né? Às vezes não falando de marido e mulher, mas que não confia no sócio, não conhece muito bem aquele sócio, ou que não tem os mesmos valores. E isso torna as decisões mais difíceis, porque quando você tem que tomar uma decisão de crescimento, ou você tem que tomar uma decisão ali que ela é mais ousada, por exemplo, você tem que avaliar primeiramente quais são os seus valores principais. E se está atendendo realmente os valores de todos os sócios, os valores que está ali da empresa, né? E isso dificulta muito se você não tem esse alinhamento, se você não tem os valores parecidos ali, né? Similares. E se você não tiver confiança no seu sócio. Porque quantas vezes a gente não já ouviu histórias de pessoas contando que o sócio passou o outro para trás, que o sócio roubou o outro, e que acontece justamente por conta dessas questões, que a gente escolhe mal, né? Teve um tempo, inclusive, no início da empresa, que eu escutava muito que a gente não precisa de sócio para ter uma empresa. E eu coloquei isso na minha cabeça, eu falei, cara, eu não preciso de sócio, vai ser eu e eu, entendeu? E Deus, né, no caso também. Mas eu não queria. E aí, passado um tempo, eu comecei a perceber que é muito mais difícil ir longe sozinha. E acompanhado é muito mais leve, você tem uma pessoa para dividir o fardo, você tem uma pessoa para dividir ali as suas dificuldades, você tem uma pessoa para dividir as suas incertezas, inseguranças, né, que acontecem, os medos. E se
se torna muito mais leve, porque tem uma pessoa segurando a sua mão ali naquele momento. Então, a escolha mais acertada que eu fiz na vida foi ter um sócio e esse sócio ser meu marido. Claro, porque que outra pessoa eu posso confiar mais senão nele, né? A pessoa que eu escolhi para casar, a pessoa que eu escolhi para dividir o resto da minha vida. Então, eu considero uma das minhas melhores escolhas, tanto a pessoa para casar quanto a pessoa para me tornar sócia. Porque realmente o Paulo tem os valores idênticos aos meus, né? A gente tem valores muito, muito, muito parecidos. E isso torna fácil as nossas decisões, isso torna fácil as nossas oportunidades que aparecem pra gente, porque aparece o tempo todo, e a gente sabe muito bem quais que a gente tem que dizer não, qual que a gente tem que dizer sim, porque a gente tem esse alinhamento tanto de valores, quanto de expectativas, quanto da confiança um no outro, né? Exatamente. A gente é top, né? Sabe que eu te amo, né? Eu te amo também. A gente forma um bom time. E pra gente... Eu não ia falar sobre isso, mas pra gente finalizar, pra gente ir pro final aqui, a gente falou muito de Deus, né? Foi o terceiro pilar aqui, que é o mais importante nosso. E aí a gente falou que a gente vê Deus em cada momento ali da nossa trajetória. Sim. E eu citei alguns marcos importantes aqui, né? E aí eu vou contar uma história, porque eu prometi uma vez pra Deus que sempre que eu tivesse a oportunidade de dar um testemunho dessa história, eu iria dar. Então agora eu vou dar esse testemunho, que pra mim é muito forte. Eu citei aqui, logo no começo, né, da trajetória nossa, da Montes e tal, que eu comecei a acompanhar lá o Thiago Nigro. Beleza. Olha como as coisas se fecham. Eu comecei a acompanhar o Thiago Nigro, através do Thiago Nigro eu conheci, né, os conteúdos do Joel J, passei a acompanhar o Joel J, entrei na mentoria do Joel J, e através da mentoria do Joel J, eu resolvi reanimar, vamos dizer assim, aqueles sonhos, aqueles objetivos que eu tinha lá atrás, que era de ser um palestrante, de dar palestras, dar treinamentos, enfim, né? E através da mentoria do Joel, eu fiz contatos com alguns eventos nacionais e eu fui convidado para dar uma palestra num evento que chama Marketing Show. Ele chamava Tracto Marketing Show em Maceió. Ele aconteceu em Maceió em 2020, né? 21. Sim. 2021, foi. E aí, cara, era um evento nacional, um evento muito grande, tinha muitos palestrantes a nível nacional. Existiam 3 palcos, eu dei a palestra no palco intermediário, tinha um palco principal, o palco intermediário e o outro palco. E nesse evento, o Nigro palestrou e o Joel J também palestrou. Tá, beleza. Eu fui lá, dei a minha palestra, uma palestra anterior à minha, tinham poucas pessoas, né? Acho que tinha umas 15 pessoas. Umas 15 pessoas. E aí eu entrei no palco, comecei a dar a palestra e começaram a aparecer mais pessoas. As pessoas transitavam ali pelo ambiente. Antes da palestra, ele virou pra mim e falou assim, amor, não vai ter ninguém. Nossa, eu tava com muito medo. Ele tava muito Mas eu tava nervoso. muito nervoso porque, assim, as palestras eram simultâneas, então o palco principal não parava. Então o que vinha na minha cabeça? Por que o cara vai deixar de ouvir o cara que tá lá no palco principal pra me ouvir aqui? Não vai acontecer. E aí eu comecei a ver, tinha uns gatos pingados ali no palco onde eu iria me apresentar. Eu falei, não vai dar ninguém. Mas eu já tinha colocado na cabeça que, era isso, primeira palestra, ainda quero que lota. Que é demais também, né? Mas beleza. E eu comecei a dar palestra, e aí as pessoas que iam passando por ali, eu acho que iam ouvindo alguma coisa, começavam a sentar. Chegou um momento que tava todas as cadeiras ocupadas e uma galera em pé, atrás assistindo. E aí eu me empolguei, e aí comecei a falar, beleza. Terminou a palestra, o pessoal veio conversar comigo. E eu, gente, que legal isso aqui. Mas até então, isso pra mim era só uma coisa legal. Foi bom, foi uma experiência bacana, foi uma experiência importante, mas eu não vi nada demais, espiritualmente falando. Nada demais. Pra mim foi uma experiência muito boa. Ele não achava que era pra ele estar lá mesmo, foi só inclusive eu tava com dúvida, né? Se, tipo, Sim. será que era... Ele me falou isso. Investimento, né? Eu fiz um investimento pra estar lá, né? Sim. E aí a Carol me perguntou, e aí, o que você achou? Eu falei, não, beleza, ok. Ela, amor, você tem que fazer isso na tua vida, é isso que você tem que fazer. Eu lembro exatamente, ela com o olho brilhando. Foi muito bom, é isso que você tem que fazer, aqui é o teu lugar. E eu, não, calma, não é assim não. Beleza. Pra mim era claro, né? Pra Carol era claro isso. Eu fiquei com isso na cabeça e eu acho que ela também ficou. Isso foi no sábado. No domingo, não, isso foi na sexta, né?
No sábado teve o último dia. Foi, não, foi isso foi exatamente no último dia que a gente estava no shopping. Não. E eu fui embora. Tá, mas a minha palestra foi no penúltimo dia. Ah, sim, Aí no foi. último dia de evento, que foi no sábado, eu fui pra praia, né? O Joel J fez um encontro com os seguidores dele ali, e eu fui pra praia onde ele ia fazer uma coisa lá que eles chamam de banho de contraste. Nesse momento a gente entrou lá no mato, a Carol não foi, né? Era 5h30 da manhã. Um Qual monte a de chance doido. de eu ir, né? Aí a gente entrou no mar e tal. Quando a gente saiu do mar, mentira, antes da gente sair do mar, o Joel colocou todo mundo sentado, e aí ele falou algumas coisas e tal, e no final dessa fala dele, a gente sentado, de olhos fechados e tal, ele falou, faz uma pergunta para Deus, a pergunta que tá no teu coração, a pergunta que tá na tua cabeça. E aí lá naquele dia, naquela hora, a pergunta que eu fiz foi, era para eu estar aqui? É isso mesmo que eu tenho que fazer? Essa foi a minha pergunta para Deus. E aí a gente entrou no mar, fez toda a rotina de entrada ali do Joel, mas olha as coincidências no meio do caminho. Joel, que foi a pessoa que foi uma das pessoas que motivaram para eu estar ali. Ele que me fez essa pergunta, lá na praia, em Maceió. No final, passou o evento inteiro, a Carol já estava cansada, ela já vinha de um outro evento em São Paulo. Ela foi pro hotel, eu falei, não, eu vou assistir porque eu quero ouvir a palestra do Nigro. Porque o Nigro foi o cara que eu comecei a acompanhar sobre mercado financeiro. E eu queria ouvir porque eu queria ouvir sobre mercado financeiro. Era isso que eu queria ouvir. É verdade. Falei, amor, vou ficar porque a última palestra do dia é a do Nigro e eu quero ouvir sobre mercado financeiro aqui. Quero ver o que ele tem para falar. Ponto. E eu fiquei. Fiquei lá no evento. E toda hora me mandava mensagem no WhatsApp falando que estava cansado e queria ir embora ficar comigo porque eu estava com enxaqueca, ele estava preocupado. Aí ele queria porque queria ir embora. E eu fui sozinha. E aí eu falava, amor, fica pra última. Eu não fiquei porque eu já estava muito cansada de outro evento que eu estava vindo. Isso. Mas fica você. E ele ficou. E aí, atrasou, o Nigo entrou 1 hora depois, assim, a sequência de palestras, né, atrasaram, não foi o Nigo que atrasou, a sequência de palestras, e aí o Nigo entrou 1 hora mais tarde do que era pra ele ter entrado. Foi. A primeira frase do cara, eu tirei uma foto quando ele entrou, né, tirei uma foto, mandei pra Carol, falei, ó, começou, o homem chegou. Aí o homem entrou. A primeira frase do cara, quem veio aqui pra falar sobre mercado financeiro? Aí todo mundo, Sinto desapontar vocês, mas eu não vou falar sobre dinheiro aqui. Hoje eu vim para falar sobre Deus. E aí ele começou a falar sobre Deus. E aí agora quem está se emocionando sou eu. E aí ele começou a falar sobre Deus. E aí ele começou a falar sobre propósito, sobre cada coisa. As coisas acontecem no tempo de Deus. Não adianta a gente querer que aconteça no nosso tempo, que não vai acontecer no tempo de Deus. E aí ele começou a falar muito sobre propósito, sobre o que a gente tem que fazer, sobre o que está no nosso coração. E aquilo que ele vinha falando começou a tocar muito forte em mim. Eu derramava, eu estava num local ali, era uma área VIP, né? E tinha uns bistrozinhos ali, a galera anotando e não sei o que, todo mundo prestando atenção, e eu derramando de chorar. E chorando, e por algum motivo aquilo tocou muito forte no meu coração. E eu comecei a entender que o que ele estava falando ali era a resposta da pergunta que eu fiz lá de manhã, quando o Joel perguntou, pergunta para Deus o que você... A pergunta que vem do seu coração. E a minha pergunta foi, isso aqui é para mim? Era para eu estar aqui? E eu comecei a entender que aquilo tudo que o Nigro estava falando era a resposta para aquela pergunta que eu fiz. Vamos lá, vamos recapitular. A pergunta que o Joel fez eu fazer, o Nigro respondeu, e foram as duas pessoas que fizeram lá atrás eu começar a procurar, a estudar sobre conteúdo. Foram as duas pessoas responsáveis por essa confirmação. E até aí, já muito emocionado, já para mim era certeza, eu era para eu estar ali, esse é o caminho que eu tenho que seguir, o meu propósito é esse, o nosso propósito era esse, né? Sim. Beleza, no outro dia eu fui para a praia com a Carol, e aí eu fui contar para ela, eu não tinha contado ainda para ela o que tinha acontecido. Aí eu fui contar e derramando, já morrendo de chorar, contando para ela a história. Verdade. E eu chorando também. E aí ela começou a chorar. Eu falei, gente, a história é emocionante mesmo, que ela começou a chorar muito. E aí ela chorando. Eu não conseguia nem falar de tanto que eu tava chorando. E ela foi me explicar por que ela tava chorando. Quando eu mandei a foto pra ela, o Nigro entrou, ela foi tomar banho, porque ela tava com a cabeça doendo muito ainda, né? Sim. Aí ela foi tomar um banho, tava lavando o cabelo.
E aí, no chuveiro, ela orou. E aí ela pediu para Deus assim. Fala você que eu não vou dar conta. Aí ela pediu para Deus assim: Deus, toca no coração do Paulo Filho, mostra para ele que era para ele estar ali. Mostra para ele que aquele era o caminho dele. É aquilo que ele tem que fazer. Ela fez essa oração quando eu mandei a mensagem falando que o Nigo tinha entrado. E aí, ela fez essa oração, o Nigro deu a palestra e eu senti como uma confirmação. Então... E eu tinha esquecido que eu tinha feito isso. Você tinha esquecido, né? Eu lembrei na hora que ele me contou. Então, assim, por isso que a gente fala muito de Deus, por isso que a gente fala que Deus é um dos pilares da Montes, Deus está no nosso caminho. A gente vê a mão de Deus em tudo, Deus foi quem... realmente uniu, quem nos uniu, é o que nos guia, né? E eu não ia falar sobre isso aqui no podcast, nesse episódio, mas eu lembrei que eu tinha feito essa promessa. Provavelmente esse podcast também foi uma obra de Deus, né, na nossa Justamente. vida, com certeza. Um dos nossos pilares são pessoas, né? E esse podcast é mais uma forma da gente tentar chegar a mais pessoas, ajudar, contribuir de alguma forma com outras pessoas. E missão cumprida, né? Primeiro episódio feito. Eu acho que a ideia era essa mesmo. Não era a ideia chorar? Não era a ideia não era chorar. A ideia era apresentar a Montes, mostrar um pouquinho do que era a Montes, mas eu acho que isso também é a Montes, né? É a Montes. Isso somos nós somos... As nossas emoções. Exatamente isso. Deus é quem nos guia, a gente é movido por pessoas, a gente tem essa clareza muito grande do que a gente tem que fazer. E foi assim que começou a Montes, é assim que a Montes continua e a gente ora todo dia pedindo para que Deus mantenha a gente sempre nesse propósito, que a gente não se perca, né? Sim. No caminho. Mantenha a gente no caminho dele, né? Seja lá o que for que ele quer pra gente, exatamente. que a vontade dele sempre prevaleça. E a ideia era essa, apresentar a Montes, mostrar para vocês o que era a Montes, mostrar para vocês o que era o Paulo e a Ana, o que o que nos move, o que nos motiva. É um episódio mais curto mesmo. A nossa ideia é sempre receber pessoas, é sempre receber empreendedores, né, empresários que têm histórias tão bacanas quanto essa nossa, que já passaram por talvez muito mais desafios que a gente já passou, né, que a gente tenha passado, para inspirar vocês, para inspirar quem estiver assistindo, para motivar outras pessoas, para a gente aprender também com essas histórias. A gente vai criar também aí no meio do caminho quadros, então quem está assistindo a gente vai soltar lá no Instagram, quem está assistindo manda pra gente, né? Manda pra gente lá no Instagram sugestões, o que é que vocês querem ouvir, sobre o que é que vocês querem que a gente fala, sempre com viés negócios, tá? A gente tem o orgulho de falar que a gente é o primeiro podcast de empreendedorismo e negócios aqui do estado, aqui do Tocantins, né? Tem, obviamente, outros podcasts que falam de negócio, que falam de empreendedorismo, mas nichado, focado em negócio. Eu não achei outro. Se tiver outro, me desculpa, mas a gente vai ser o primeiro. Nós somos o primeiro. Pegamos esse título. Pegamos esse título e é nosso. E pronto, né? E pode pá. Então, mas... sigam a gente no nosso Instagram, @montes.cast. Isso, siga no Instagram, montes.cast. Se inscrevam no canal, né? Se inscrevam no nosso canal do YouTube. Sempre quis fazer isso. E siga a gente lá no Spotify, que a gente clica vai no ter sininho. no Spotify também. Não é siga no YouTube, né? Se inscreva no YouTube. Se inscreva no YouTube. Clica no siga lá sininho, clica no sininho para ativar a notificação. Se inscreva no Spotify e vai no Instagram, paulo.capel, montes.treinamentos, montes.cast e Ana Carolina Montes, o meu é o mais fácil, né? E Ana Carolina Montes. Vai aparecer K, tá? aqui, vai Ana estar na legenda, vai estar na descrição, Sim. vai aparecer na tela, alguma coisa vai acontecer. Vocês vão achar aí para seguir a gente. Beleza? Pessoal, muito obrigado mesmo. Eu espero que vocês acompanhem aí a gente. Eu espero que a gente possa contribuir de alguma forma. Com certeza. Foi top o primeiro episódio. Você é show, você é top, você é minha inspiração, minha motivação. E eu vou chorar de novo, gente. Que isso? Muito obrigada, pessoal. Esse foi o Montescast. Montescast. E o segundo episódio vai ser já com convidado, né? Sim. Daqui pra frente já nós teremos mais convidados. Já a gente solta quem vai ser o nosso primeiro convidado. Pessoal, até mais e até o próximo episódio. Tchau, tchau.